Se liga. a tall, 7-ish, Um ser alto de mais ou menos uns 7 pés, que dá mais de 2 metros, praying mantis looking, com aparência de louva-a-Deus, was upset with me ficou decepcionado comigo, chateado, né, Cris? and was chastising me. This was during what? E começou a gesticular de uma forma meio que hostil. Richard, o que tá acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Pessoal, quem tá falando isso, vocês sabem quem é esse carinha aqui? Esse carinha, pra não dizer outra coisa. Esse cara que tá falando, dando esse relato aqui, absurdo, ele é um tenente-coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele não é o único que vem com uma alegação de algo grande, de algo completamente incomum, né? Inusitado, viu? E completamente inusitado. Mas calma que não é só isso, tá? Olha o que aconteceu. O Tim Burchett, congressista Tim Burchett, lá dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que existe ele falou isso pra CBS durante uma entrevista, que existe um objeto submerso, que isso tem documentado com testemunha, que é um objeto submerso, que já foi pego, inclusive, aí, né, por submarinos americanos e tudo mais. Por radar. Por radar, enfim, né. Esse objeto, ele se move a centenas de quilômetros por hora, debaixo do mar, e que ele tem um tamanho maior do que um estádio de futebol. Tipo um disco voador gigante. Gigantesco, tipo um disco voador gigantesco, do tamanho de um estádio de futebol, que se move debaixo d'água por centenas de quilômetros por hora. Ou seja, uma velocidade que não se faz. Pelo menos 200 quilômetros por hora. A gente sabe que por baixo d'água a gente, pelo menos, não chega a nada além de 50, sei lá, 40. E olhe lá. Não, que coisa bizarra, que coisa absurda. Quem que é o Tim Burchett? Esse que vocês estão vendo é o Tim Burchett, é o congressista Tim Burchett. Para quem já tem acompanhado aí as últimas informações, né, aqueles encontros que tem, conferência lá no Congresso americano, tudo mais, com testemunhas, ele é um né? dos mais assíduos. Exatamente, ele é um dos que mais fala sobre isso, que mais participa e tudo mais, né? Que fala que o governo dos Estados Unidos está acobertando algo que tem que ser revelado. Mas dessa vez tá muito grave, porque uma nave aí gigantesca, tamanho de um estádio, que anda pelo menos 200 por hora. Pelo menos... Porque não, eles falaram centenas, certo? Centenas sim, mais de um. Então é pelo menos 200 quilômetros por hora. Lembrando que isso que vocês estão vendo é um vídeo de um OVNI, de um objeto voador não identificado, um vídeo oficial dos Estados Unidos, que foi pego por um F-18, né, um Hornet F-18, aquele caça americano. E até hoje, pessoal, esse vídeo ele foi analisado por diversos especialistas, inclusive especialistas da NASA, tá? E até hoje não existe explicação para esse vídeo. Isso tá no site do Arrow. E eles confirmaram que é realmente algo não humano. Exato. No caso, esse aqui não se confirma nada, nem que é não humano e nem que é humano. Não existe explicação para esse objeto. Então a única conclusão que a gente chega é de que seja algo não humano. Não, é lógico. Até porque se move numa velocidade absurda, tá ali, né? Foi pego por um F-18. O que um F-18 não consegue perseguir? Nada. Nada, Tem nada. simplesmente Nada consegue nada. ser mais rápido do que ele. Não, simplesmente nada. Quer dizer, nada nosso. Nada nosso, nada que a gente conhece, né? E ele falou, o Tim Burchett falou que esse objeto, do tamanho de um estádio, que se move a centenas de quilômetros por hora, debaixo d'água, ele tem, isso tá documentado, tem testemunha, e que tem um almirante por trás dessa confirmação documentada. De quem que ele tá falando? Possivelmente, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, pra vocês verem, saiu na CBS, tá? A entrevista ali com o Tim Burchett. Não é você que tá falando, então. Não sou eu que tô falando. Não matem o mensageiro. Provavelmente, de quem que ele tá... Quem que é esse almirante que relata isso? Esse que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Com a mãozinha ali, né? Em juramento. Ele fez parte de uma reunião lá no Congresso, né? De uma... Não é reunião que chama. Eles fazem depois aquele coisa que é privado, que é só pra ele responder pro pessoal lá do Congresso e tal. O Gallaudet, esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse no cantão aqui, tá? Esse que eu tô circundando aqui com o mouse, esse é o Tim Gallaudet. O Tim Gallaudet é um almirante dos Estados Unidos, né? Faz parte ali do exército dos Estados Unidos, e ele testemunhou, né? Numa daqueles encontros que se tem lá no Congresso, né? Não é encontro que chama, me fugiu o nome aqui, como que chama?
Audiência. Audiência. Aquela audiência pública que acontece, que as testemunhas vão lá, falam perante juramento. Não, é que né? eu tava pensando... Ele falou perante juramento várias coisas, então É que eu tava pensando provavelmente numa coisa é ele. que você falou almirante. Então, pra deixar claro pro pessoal, o que é um almirante? O que é um almirante? Um almirante Cris? é mais do que um capitão. Ele é o capitão de vários capitães que tem ali da guarda. Então é Sim. um cara que tem uma patente muito Ou alta. seja, várias frotas ali de navios Sim, ele estão comanda a frota. Ele não é que ele comanda um navio. estão sob o comando dele. Isso. Ele, Sob o comando dele. ele comanda, não é um navio, ele comanda vários navios. Ele comanda uma frota. Então é um cara muito importante. Não é alguém que Não sairia é falando qualquer besteira. um falando besteira por aí, né? E que tá afim de pôr a carreira em risco também. Muito bizarro, pessoal. E a gente cada vez mais tá tendo... O ano de 2025, ele chega com força na questão de OVNIs, WAPs, né? Desse acobertamento que existe por diversas missões, digamos assim, E aí avistamentos. seria um acobertamento terrível, porque você Terrível. ele falar que tem até... Eles sabem onde ele tá, no caso? Eles conseguem acompanhar, sei lá, por sonar ou radar. Não, tem caso esse caso ele tá documentado, tem testemunha e tem provas. Por algum motivo isso não vem à tona, isso não vem a público, né? Qual que seria o motivo disso não vir a público? Agora, Cris, tem uma coisa que me chamou a atenção. Lembrando, né? Esse caso aqui, de fato, é um vídeo real de OVNI confirmado pelo governo dos Estados Unidos, tá? Esse aqui é um vídeo real de OVNI mesmo, confirmadíssimo. Não que não existam outros, existem diversos vídeos de OVNIs, mas esse aqui não só é confirmado pelo governo, como também foi pesquisado, né, digamos assim, foi investigado Sabe o que me pelo deixa governo curioso? e não tem explicação, tá? Como Até que hoje. eles fazem? Porque eles falaram que tem, inclusive, registro disso lá no fundo do mar. Sim. Você imagina eles lá, como que eles devem chamar essa coisa na hora que eles pretendem, vamos seguir essa rota. E o capitão lá fala, não, essa não dá, porque tem essa coisa no meio do caminho. Não. E o que é essa coisa no meio do caminho? Não, e coloca você na posição. Você aí que tá assistindo esse vídeo agora, se coloca numa posição. Você tá ali num submarino e de repente o seu submarino ali tá detectando a presença de um objeto do tamanho de um estádio de futebol se movendo a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água, a velocidade que submarino não atinge, né, Cris? Mas nem de longe. Nem de longe. Um submarino ele vai a alguns poucos quilômetros por hora, né? Não chega, eu acho que não chega nem a 50. É uma coisa absurda. É quase a velocidade do navio, Não, nem isso, um qual pouco que mais. seria a velocidade de um, sei lá, de um golfinho? Só pra gente ter uma ideia, que é uma coisa que consegue se mover bem rápido golfinho debaixo. talvez Um tubarão, né, talvez? Não, um tubarão talvez chegue nos 50, 60. Um submarino nunca chega perto disso. Não chega, é absurdo. É que eles medem em nós, né, que eles Não, falam. e outra, eu tô falando aqui centenas de quilômetros por hora, porque assim, a gente não tem um valor correto. Ele falou em centenas de milhas por hora. Ou seja, muito mais, então. Ou seja, é o dobro de centenas de quilômetros por hora. É quase o dobro, um pouquinho. Talvez, quem sabe, próximo de milhar de quilômetros por hora. Não, Talvez. É uma coisa absurda. Porque se a gente tá falando de centenas, ou seja, pelo menos 200 E milhas sabe por o que hora. eu queria saber? Como Né? que eles classificam? 200 milhas por hora dá quanto em quilômetros, Cris? 200, eu sei que 60 milhas dá 100 por hora. Dá 100 por hora. Então, 200 milhas por hora. 200 milhas vai dar uns quase 400, vai dar uns 380. Se vai. ele fala centenas de milhas por hora, ou seja, a gente tá falando de pelo menos próximo aí dos 400 km por hora. É uma coisa absurda. Eu fico curioso de como que eles classificam isso lá nos registros deles. Por exemplo, tinha um objeto lá. E como eles Sim. chamam esse objeto? Como que eles chamariam esse objeto? É curioso, né? É bem Muito curioso. esquisito. É bem curioso. Agora, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa falar sobre isso, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês e a gente vai falar um pouco sobre o que tá acontecendo lá nos Estados o Unidos. negócio do louva-a-Deus aí. Se liga nisso. Esse que eu vou mostrar pra vocês agora, esse aqui, o que ele vai falar agora pro Ross Coulter, ele é ninguém mais, ninguém menos do que um tenente-coronel, o nome dele é John Blitch, tenente-coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos. Não é só um tenente-coronel, mas ele também é das Forças Especiais do Exército Norte-Americano. É o famoso boina verde, né, que eles chamam lá, seria um apelido pra esse pessoal diferente ali, né, que tá num cargo um pouco mais... É esses caras ninja que a gente vê até nos filmes, assim, que fazem umas operações impossíveis, tipo um Tom Cruise da vida real, assim. Isso. E olha, pessoal, o que ele relatou pro jornalista investigativo Ross Coulter. Inclusive foi o Ross Coulter que trouxe aí à tona recentemente o Jake Barber, também, né? Alguém lá de dentro que trouxe aí várias revelações, inclusive aquele vídeo daquele objeto bizarro. Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em Parece que cima. o pessoal cria coragem pra falar com o Ross Coulter e acaba, por causa dele, eles acabam falando. Não, o Ross Coulter, eu não sei que poder que ele tem de fazer as pessoas falarem, simples assim. Vamos falar mais sobre isso, mas primeiro... O relato desse cara é muito estranho. Primeiro vamos ouvir o relato dele, se liga nisso, pessoal. Vou tentar fazer a tradução aqui de forma espontânea pra vocês, tá? Already did.
Ele falou, eu já fui. No caso, porque o Ross Coulter tinha acabado de perguntar, e se você tivesse o poder de se encontrar com seu abdutor, digamos assim, né? Com quem te abduziu? Porque ele relata que ele já foi abduzido. E ele fala, eu já tive um encontro com esse ser. Eita. Olha isso. A tall, 7-ish, Um ser alto de mais ou menos uns 7 pés, ele fala. Ou seja, pelo menos 2 ponto alguma coisa metro. Ou seja, Uns 2 metros. mais de 2 altura. metros. É mais de 2 metros. praying mantis looking Com aparência de louva-a-Deus. De louva-a-Deus, Cris. Olha que bizarro. Muito. being was upset with me Ficou chateado comigo, ficou decepcionado comigo. and was chastising me. E ele começou a gesticular pra mim. A forma como ele fala, ele dá a impressão que era ele gesticula, esse ser, né? Ele estaria gesticulando de uma forma meio agressiva, talvez. Ou seja, teria sido tipo uma discussão. Isso. Aí fica mais intrigante nessa parte aqui. Eu vou só cortar pras partes mais interessantes, tá? Se liga nisso. Olha essa parte. I got a male presence. Porque aí, essa parte que eu pulei, só pra ficar claro pra vocês, eu pulei a parte que ele fala mais ou menos o contexto, onde ele parece que ele estava no momento dessa abdução. Ele fala que é muito neblinado na cabeça dele, mas dava a impressão de que ele estava no quarto da casa dele. Provavelmente não era, tá? Vamos seguir. Vibe from this being. Tinha uma sensação masculina desse ser. Ou seja, ele via como algo masculino. Então. Algo masculino. Um ser um pouquinho mais agressivo do que o outro, que ele disse que era uma sensação feminina, né? É. Esse não, esse era masculino e tinha era meio afrontoso, digamos assim. Se liga. And he's just looking at me very intently E ele ficou olhando muito pra mim de forma, né, tipo, and explaining fixa to me, look, e me explicando, this tipo, olha, body that you got, esse it is corpo just que a você soul tem housing group. é só uma casa pro seu espírito. It's a brain housing group. É só uma casa pro seu cérebro, tipo, pra It sua is just consciência, a né? machine É só uma máquina that your soul occupies que a for this sua lifetime. alma ocupa. And nesse so, momento. Yeah, we're gonna mess with it. Mas a gente não vai mexer com isso. We're gonna get up under the hood and we're gonna adjust the carburetor. Aí ele fala assim, né? Como se alguém fosse, sei lá, mexer num carro, ajusta o carburador. Abriu o capô. We may swap a couple of parts A gente out, pode, tipo, dava a impressão disso, né? Tipo, a gente pode trocar algumas peças. but we can't steal you. We A gente can't não pode steal roubar você. your A gente não soul. pode We can't roubar a steal sua your alma. consciousness. A gente não pode roubar a So sua quit consciência. screaming and Então para de gritar riding around and e de se let debater us do our frickin' job. e deixa a gente fazer a nossa Droga merda de do trabalho. nosso trabalho. É. And it's like the equivalent of a surgeon É um equivalente a um cirurgião stop squiggling, falando just pro like the paciente, veterinarian, para de gritar, deixa eu trabalhar, ou um veterinário my Labrador Retriever, falando pro meu labrador, né, o retriever hold que ele him tem. down for crying out loud. Segura ele um pouquinho, faz ele I parar, gotta be able to check porque this eu tenho tendon. que chegar aqui, checar o tendão dele, por exemplo. And so I got that very Eu tenho isso muito condescending de forma and condescente, vigorous instruction. But here's the essa instrução, né, de forma muito clara, muito vigorosa. Que coisa bizarra, Cris. Coisa bizarra, ainda mais quando a gente considera que isso tá vindo Não, eu tô aqui de um tenente coronel. bestificado com esse relato. Porque a gente tem vários elementos aí. A gente tem um elemento até religioso, Sim, por conta daquilo que ele falou de alma. sim, sim. A gente tem também esse elemento de fazer aquilo que já era muito antigo das abduções, que seriam essas cirurgias estranhas, essas Sim. experiências que muita gente relata. Muita gente relata, não é de hoje que relatam esse tipo de coisa, de abdução e tudo mais, né? Não é de hoje. Só que agora a gente tá começando a ouvir coisas desse tipo de pessoas do alto escalão do governo norte-americano. É pessoas que evitariam a todo custo fazer qualquer tipo de relato, principalmente um desse que chega a ser chocante. Então vamos lá, pra descrição aí do que ele fala, do que o tenente-coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos tá relatando pra um jornalista investigativo novo, lembrando, hein? pro mundo inteiro. Não é você que tá falando. Não sou eu, não matem o mensageiro. Vamos lá. Esse ser ele teria uma altura de mais de 2 metros.
ele teria uma forma, uma aparência de louva-a-Deus. Então, lembrei até daquele filme, Cris. Ele citou, na verdade, foi o Idolomantes, não é uma coisa assim? Não, é que ele fala Mantis, né? Mantis, a Mantis, Praying Mantis. Tipo louva-a-Deus mesmo. Louva-a-Deus mesmo, tipo louva-a-Deus. Me lembrou daquele filme lá que tem aqueles aliens que eles meio que caem aqui, eles têm uma aparência meio de inseto. Como que é o nome do filme? Agora eu não vou lembrar, mas... Enfim, é muito legal esse filme. Porque o próprio Se alguém lembrar, louva-a-Deus deixa aqui nos comentários. já tem uma aparência bem alien mesmo. O louva-a-Deus, ele já tem uma aparência... Muitos insetos têm uma aparência meio alienígena, se a gente for pra... É estranho que a gente sabe dizer o que tem aparência alienígena sem nunca ter visto um alienígena. É meio estranho verdade. isso, né? Parece que é algo, sei lá, que a gente imagina. E esse ser, ele gesticulava, tinha uma energia masculina, uma coisa masculina, talvez por conta dessa afronta toda. Talvez, né? Aí ele percebeu como algo masculino. Falou que o corpo dele era só uma máquina pra meio que ser a casa da alma dele, que com a alma ele não conseguiria mexer. Então, entra o elemento religioso. Depois ele fala uma coisa ainda mais assustadora, que esse ser, ele falou, se eu quiser fazer estrago no seu corpo, eu faço. E ele sentiu esse ser, vamos lá, com essa, como se fosse uma mandíbula bem de inseto, tirando partes do rosto dele, e depois ele viu que era só uma simulação que o ser fez pra falar pra ele ficar quieto. Ó, eu posso fazer mal, mas eu não tô fazendo mal nenhum, para de gritar e deixa a gente fazer o nosso trabalho. Se eu quiser, eu posso danificar muito seu corpo, isso ele continua na entrevista depois, tá? Se eu quiser, eu posso danificar muito seu corpo, a coisa pode ficar feia, mas nós não vamos, estamos tentando só ajudar. É uma coisa de filme de terror até. Coisa de filme de terror, tipo filme Alien, é um negócio absurdo. Cheguei em 3 hipóteses, tá, pessoal? 3 hipóteses e eu gostaria muito da opinião de vocês. Antes das suas 3 hipóteses, sobre isso. só outra coisa que me chamou a atenção é o comportamento, que eu diria, a conversação que houve foi extremamente humana. Sim, Pra uma criatura tão estranha com formato de louva-a-Deus. Isso também me chamou a atenção. Também chama muita atenção, Que é era de verdade. se esperar que não houvesse uma interação tão, sei lá, tão humana como ele Não, e tão direta, né? relatou. Meio que como se fosse uma conversa mesmo, né? Não, até no sentimento, porque você vê que ele falou que a criatura ficou decepcionada, ficou brava, sei lá. Ficou brava porque ele resistiu, Ele né? conseguiu perceber até isso. Uma coisa, vamos jogar a real aqui. A gente tem 3 hipóteses, pessoal. Vamos lá. 3 hipóteses. Em primeiro lugar, primeira hipótese, não é nem teoria, porque são 3 chances da gente estar lidando com 3 coisas aqui, tá? Em primeiro lugar, existem então várias raças de seres alienígenas, eles estão não só visitando a gente, como fazendo de fato abduções, raptando pessoas, fazendo cirurgias, tudo que a gente vê em filme, por exemplo. Experiências. Tá? Experiências e tudo mais. Essa é a primeira hipótese. E essa raça de louva-a-Deus seria uma dessas Uma dessas, tá? Então essa foi a primeira. Primeira hipótese. Qual a segunda? Segunda hipótese. Plano do governo, isso inclusive está sendo difundido por aí por algumas pessoas que fazem investigação de OVNIs, WAPs, UFO, enfim, seja lá como você prefira chamar, tá? Pra acabar com esse acobertamento e revelar a verdade para as pessoas. Então, inclusive, Cris, existe um atrito tão grande no meio da comunidade ufológica de pessoas que fazem investigação de forma séria. Existe um atrito muito grande e, tipo, eles não se conversam. Uma rivalidade. Uma rivalidade absurda. Isso, pessoal, eu vejo acontecendo em todos os ramos, principalmente científico e absurdo. Por exemplo, o canal Galeria do Meteorito. Aquela coisa meio Sheldon Cooper, tipo Geologist, not a Science. Exatamente, né? No início do canal Galeria do Meteorito, eu falava um pouco, né? Falava até bastante sobre casos de OVNIs e tudo mais. Mas eu tinha um certo receio de falar muito, porque a gente, principalmente antigamente, sofria muito com aquela ridicularização e tudo mais, né? Fora que você compra briga aí com várias outras pessoas. Você compra briga com várias outras pessoas. Porque, cada um tem sua teoria. Só que mesmo dentro da comunidade científica, digamos, daquela bem conservadora e tudo mais, mesmo dentro dessa comunidade científica, existe um atrito muito grande entre diversas pessoas. Então, pra quem vê um pouco de dentro como a gente, né, Cris? É um negócio absurdo, pessoal. Vocês não fazem ideia. E dentro do meio ufológico também existe de forma absurda. Então, de acordo com alguns, segunda teoria. A primeira foi que, então, existe diversas raças, o que ele tá relatando é real, tá acontecendo e tem pessoas sendo abduzidas. A segunda seria tudo um plot, uma armação. Tudo uma armação do governo americano pra ridicularizar, né, o assunto OVNI, o fenômeno UAP,
para ridicularizar e fazer com que perca força, para que não seja feito a grande Para revelação. as pessoas pararem de falar disso. Pararem isso. de falar disso. Então, Tipo assim, dá um vai chegar relato num bem, ponto bem ridículo pra todo mundo falar, ai, que mentirada. E um parar relato de bem dar ridículo bola. pra deixar de lado e pra todo mundo deixar de lado. E terceira teoria, uma histeria coletiva. Vamos por partes como faria Jack. Histeria coletiva não me faz sentido, Cris, porque a gente tá falando de pessoas de diversos escalões, inclusive de alto escalão do governo americano, tá? Do exército e tudo mais. Então eu acho difícil existir uma histeria coletiva nesse sentido. E se fosse Até sobre porque um evento, a gente explica histeria coletiva, Cris, quando é um evento. Por exemplo, tá tendo um treinamento militar, exemplo, tá? Um treinamento militar em tal lugar, e aí passa, sei lá, um balão. E aí várias pessoas ali falam, olha, vocês viram? Era uma nave. Aí o outro, não, é verdade, eu vi acelerando. Aí o outro, não, olha, eu consegui pegar aqui. Aí, E vira telefone sem fio. Vira aquele telefone sem fio, e isso explica pra um evento, pra uma ocasião. Aqui a gente tá falando de várias pessoas relatando coisas distintas. Não, e mais Em do que épocas isso, diferentes e momentos diferentes. pessoas que já têm um treinamento pra não, pelo menos, pra não Sim. ser afetado por histerias diversas. Isso, exatamente. Porque são militares. Então Exatamente. eles estão em situações de conflito, situações de estresse, situações perigosas. Eles têm um treinamento Sim. justamente para não entrar em um estado de histeria. Exatamente. Então fica até difícil você falar de histeria coletiva. Exatamente. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, deixa aqui nos comentários. Essa terceira hipótese, que seria histeria coletiva, a gente pode descartar. Tá? Eu descartaria, Cris. Você descartaria? Da histeria coletiva? Olha, descartar eu não descartava. Eu descartaria. Mas eu colocaria ela lá embaixo com 0, alguma 0, coisa. 0, é meio que isso. É isso Só que eu pra quis não dizer com descartar. descartar. Exatamente. Então, vamos deixar de lado essa, esquece, tá? Restam duas teorias. Em primeiro lugar, tem várias raças alien, de fato, fazendo abduções, ou é um plano do governo pra ridicularizar. As duas, pessoal, é bem sinistro. Por quê? Se a gente encarar que existem, então, diversas raças de seres alienígenas abduzindo pessoas aqui no nosso planeta, tá? Isso é extremamente assustador, né, O que, Cris? que é menos pior? Agora, se é um plano do governo pra ridicularizar o assunto, para as pessoas esquecerem, qual é o sentido deles tentarem ridicularizar um assunto pra não revelar algo a mais? Quer dizer, então, que tem algo pra ser protegido? Chega a ser um plano mirabolante, assim, parece... Não, e outra, se você tem... Tá bom, vamos tentar então Parece fazer o plano seguinte. infalível do Cebolinha. Vamos fazer um plano infalível do Cebolinha, vamos chamar várias pessoas aqui, tenentes, vamos chamar almirantes, vamos chamar pessoas aí grande dentro do exército americano, vamos convencer elas pra contar mentiras E botar a cara ao ridículo. e botar a cara ao ridículo, colocar a carreira delas pro ridículo, expor a família, expor tudo, porque a gente quer proteger alguma coisa. Por Primeiro exemplo, lugar, isso seria extremamente improvável. Em segundo lugar, só se esse algo a ser protegido fosse muito absurdo. Muito absurdo. Teria Tinha que ser muito absurdo. Porque pra um cara desse, que é um tenente-coronel... Aceitar a fazer um papelão desse, se isso fosse completamente... um cara já estabelecido ali na Não, carreira não faz dele. sentido algum. Ia dar a cara ao ridículo desse jeito pra Gente, contar uma história mirabolante de um louva-a-Deus estranho. Não, de verdade, eu tô ficando doido? Eu tô ficando louco? Não, Cris? a missão teria que ser... Acho que a Pra gente ele não ter tá essa ficando missão, louco, não. teria que haver um motivo muito grande pra ele se expor a um ridículo desse. Até porque existem, como eu falo pra vocês, existem diversas evidências, inclusive o próprio governo dos Estados Unidos, cientistas da NASA, diversos especialistas, pesquisadores, engenheiros, todos fizeram uma operação enorme, que é o que a gente conhece hoje como Arrow, tá? Que inclusive muita coisa ali desapareceu, por exemplo, do Arrow, quando foram feitas denúncias, documentos desapareceram e não foram investigados e tudo mais. E lá dentro do Arrow, ou seja, é o momento perfeito se o governo quiser acobertar alguma coisa e falar, não, isso aqui, vamos colocar alguma coisa e dar uma explicação. Com isso aqui, eles não conseguiram dar uma explicação que é nada. Vamos pôr na realidade? Como teria sido então? Ele é tenente-coronel, então a gente precisaria de pelo menos um coronel, que é uma patente superior, chegando nele, ô tenente-coronel, vem cá, vamos conversar. Você vai ter que datar o relato. Você vai ter que datar o relato falando de um louva-a-Deus gigante que ficou bravo com você. Sim, E aí, você é o coronel. O que você me perguntaria? mas eu não vou falar isso. Mas você tem que falar porque nós temos uma missão importante, tenente-coronel. Não faz sentido essa missão. Não, você Eu me menti? perguntaria, Não. peraí, por quê? Que missão é essa? Não, tão por quê? importante? Eu falaria, não, por que eu tenho que mentir pra fazer uma missão? Não faz Aí eu sentido. teria que explicar pra você, porque a nossa missão é muito importante, porque a gente tá escondendo algo que é isso.
E isso tem que ser algo muito grave. Não, tem que ser muito grave pro cara. Não, realmente, não, tá bom. Eu vou expor a minha família inteira, eu vou falar que eu fui abduzido por um louva-a-Deus extraterrestre. Pra desacreditar, todo mundo achar que é uma história... Não sei, você percebeu que quando você põe na prática, fica meio esquisito? Fica completamente esquisito, pessoal. Fica completamente Não combina. Deixa Como aqui nos diria- comentários o que vocês acham. Como diria o Reinaldo Azevedo, não orna. Como Não ele orna, diz. não orna. Não combina. Não combina, não faz sentido algum, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se faz sentido isso que a gente tá conversando sobre tudo isso que tem acontecido e que tá acontecendo e que 2025 deve ser o ano, assim, que a gente pode ter talvez uma grande revelação. Na verdade, já tá tendo revelação, Não, já tá inclusive. maior que essa, fica O difícil. último vídeo, eu diria que existe uma virada de página enorme sobre casos de OVNIs e tudo mais. Existe uma virada de página É enorme uma tunada. com o último vídeo, né, Cris? Não, é uma tunada, Com o assim, último vídeo do nos diretor de investigação falando que ele não só confirma, como ele viu com os próprios olhos naves e seres alienígenas. Então, Então, ele viu desde naves então- e seres. Só que ele não falou que naves e que seres. Esse aí já falou que seres. sim. E seriam esses louva-deuses gigantes aí. Não, é absurdo, é um negócio absurdo, tá? Então a gente entra 2025 virando a página completamente e entrando num outro estágio sobre a existência de vida fora da Terra. Sabe Não aquele só de meme? vida, né? De inteligência não humana. Aquele meme que fala escalated quickly. Escalou rápido. as Escalou coisas de tão- forma Tá rápida. subindo muito rápido, Tá escalando de forma Porque de uma hora rápida pra outra tem até louva-a-Deus abduzindo. e absurda, tá? Agora, se liga nisso, pessoal. Esse vídeo tá rolando muito na internet. Eu vou deixar aqui pra vocês. Tem até uma narração de fundo. Isso que vocês estão vendo teria acontecido aí, esses 3 OVNIs pairando ali, né, na Califórnia, em Albany. Teria sido registrado ontem, 25 de janeiro de 2025. Mas eu fui a fundo, tá? Como eu sempre tento fazer aqui com a maioria dos vídeos, eu tento encontrar a fonte e a origem. Quando eu encontro, eu trago aqui pra vocês. Agora a gente até se pergunta, será que tem louva-a-Deus gigante aí dentro? Será que tem algum desse? louva-a-Deus gigante ali dentro? Nesse caso, não, porque esse nem foi tão difícil. Porque, ó, repara que o objeto, em primeiro lugar, ele desce, então já sugeriria que seria um drone de fato, mas eu nem precisei ir tão a fundo pra encontrar isso que vocês estão vendo, que é a conta que postou, aqui, né, lá no TikTok, esse vídeo. E essa conta já deixa ali, inclusive, no Qual sobre, que é o nome ali? né, Planet X Web Series, UFO, ou seja, OVNI, né, Art Footage, ou seja, criação de artes para imagens OVNIs. de arte, sei lá. Isso, então imagens aqui artísticas. tem várias imagens que no caso ele coloca ali naves chegando e tudo mais, então Ou seja, ele faria como uma simulação do que isso, seria ele faz uma simulação, uma brincadeira e ele avistamento. deixa claro isso, tá? Então, desmistificado completamente. Agora, Cris, pra finalizar o vídeo, vamos finalizar com chave de ouro. Sabe o que eu vou mostrar pra vocês? Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Sabe quem que pegou isso? Quem? O Billy Krizak. O próprio Billy Krizak. Quem é Billy Krizak? É o cara que faz lá, que tem a conta lá, o ProPixel Video Analysis and Research. Ele faz uma investigação em vídeos, em fotos, em coisas que mostram OVNIs. O cara é um expert. Ele consegue dizer se aquilo é real, se aquilo não é real, se aquilo tem uma chance de ter sido gerado por IA, se tem edição, enfim. Ele faz um trabalho de investigação muito bom em fotos. Forense. Isso, é tipo um trabalho forense mesmo, de investigação em fotos e vídeos que mostram E ele mesmo OVNIs. gravou isso? E ele gravou isso. Eita. Olha que coisa bizarra. Ele mesmo, ele falou, pessoal, aconteceu comigo. De fato, olha isso. Ele tava ali filmando, tem essa luz aqui, que ele começou a filmar, e olha o que aparece aqui, ó. Reparou nesse objeto? Ele tá parado, ele dá uma zoomcada pro lado, e de repente, ele para de novo, ó. Aqui, ó, eu vou deixar o vídeo em tela cheia pra vocês. Olha, em tela cheia agora pra vocês. Repara. Ó, o objeto aqui, ó. Ele dá uma zoomcada pra cá e para. O estranho não foi só o movimento super rápido pela distância, mas o parar dele, né? E aqui ele coloca em outras formas ali da gente conseguir observar de forma melhor aqui, ó. Repara. Olha o objeto. Ele para. Então não dá pra dizer que isso é um avião, um balão ou qualquer outra coisa que filmado vale. pelo cara que faz análises, ele faz até laudos. Então É um cara respeitado por isso. Ou seja, a fonte é uma fonte muito segura. Ou seja, alguém que fala sobre isso, que investiga isso, que mostra isso pro público, né? Que faz um trabalho aí bem legal pro público, ele mesmo
acabou presenciando uma coisa E bizarra isso dessa. mostra como esses fenômenos estão cada vez mais comuns, porque Sim. até a pessoa que menos esperava, que tá lá sempre no computador fazendo análise, conseguiu É pegar. tipo a gente aqui, tá aqui investigando, tentando encontrar, entender o que tá acontecendo, e como se a gente de repente visse alguma coisa estranha. Será que então esse tipo de avistamento, sei lá, tem algum tipo de consciência pra quem que ele se mostra ou pra quem que ele se deixa de Olha, mostrar? tomara que É não, meio- porque senão eu vou ter medo de sair ali fora agora. Não, até porque já aconteceu uma coisa estranha com a gente. Pra quem não viu, pessoal, eu vou deixar no card aqui em cima. Eu não encontrei explicação até hoje. Se vocês encontrarem uma explicação, vai lá nesse vídeo que eu deixei, que inclusive eu vou deixar no box aqui pra vocês também, ó, bem grandão. Vai lá e volta nesse vídeo aqui pra contar pra gente o que vocês acharam. Até vai nos ajudar pra gente ficar mais tranquilo. Exatamente. Porque né? é um tanto amedrontador. E continuamos a nossa investigação. E deixa aí nos comentários também o que você acha das 3 hipóteses. Deixa. Qual você apostaria? Aquelas 3 que a gente falou, qual que era? A primeira é de verdade, são de verdade os seres. Tá acontecendo abdução A e fato, segunda ponto, é uma ponto. coisa pra desacreditar tudo É, isso. um e falar plano que é mirabolante mentira, do governo. e o povo parar de dar bola pra É, isso. é. E a terceira era? Uma histeria coletiva. Uma histeria que coletiva. Faz total O sentido. que você aposta? O que você Ou aposta? você aposta em algo mais além disso? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de ver esse vídeo que eu vou deixar aqui no box pra vocês. Se tem alguma sugestão, alguma coisa, volta aqui nesse vídeo depois e deixa aqui nos comentários, que eu gostaria muito de ter uma explicação sobre isso que a gente avistou aqui em cima da gente mesmo, tá? Pode ser que tenha uma explicação, eu ia adorar ter uma explicação, eu não tenho, essa é a verdade, tá bom? Nos vemos novamente a qualquer momento com Breaking News, basicamente é isso, fui, tal.